Bem, nós vamos ver mais dois tópicos sobre radicais para em seguida começarmos a estudar equação de segundo grau. Divisão de radicais e multiplicação de radicais com índices diferentes. Basicamente uma revisão. Eu sei que são temas simples, volto a dizer que é necessário se preocupar com isso aqui, mas veremos algo mais complexo ainda neste curso. Divisão de radicais. Assim como fizemos com a multiplicação, nós vamos fazer com a divisão. Quando nós temos a divisão entre dois radicais, a gente precisa observar primeiramente se os índices são iguais. Logo, multiplicação e divisão de radicais só podem ser realizadas quando o índice desses radicais forem iguais. Caso o índice não seja igual, nós devemos reduzir esses radicais ao mesmo índice, como já foi mostrado aqui e como a gente vai ver também aqui na segunda parte desta aula, que é a multiplicação. Bem, eu tenho aqui, na letra A, eu tenho a divisão entre a raiz quadrada de 64 e a raiz quadrada de 4. Mais uma vez, você pode pensar, puxa, professor, basta eu retirar a raiz de 64, que dá 8, e a raiz de 4, que dá 2. 8 dividido por 4 dá 2, teria o resultado? Ok. Por uma questão didática, eu estou empregando aqui, digamos assim, quadrados perfeitos por uma questão didática. Mas, na verdade, é necessário que você perceba que em muitas situações você não terá um quadrado perfeito ou um cubo perfeito, como é o caso aqui na letra B da raiz cúbica de 3. Não vai dar um número exato. Ok, então é melhor você se acostumar a seguir a regra. Então, quando eu tenho aqui a raiz quadrada de 64 dividido pela raiz quadrada de 4, eu devo seguir a seguinte regra: divisão de radicais com o mesmo índice, e obviamente terá que ser sempre com o mesmo índice. Eu simplesmente, como é que eu realizo essa divisão? Eu vou conservar o radical com o mesmo índice, está aqui, né? E vou agora efetuar normalmente a divisão entre os radicandos. Então, a raiz quadrada de 64 dividido pela raiz quadrada de 4 será a raiz quadrada de 64 dividido por 4, que será a raiz quadrada de 64 dividido por 4 dá 16. Então dá 16. Será a raiz quadrada de 16, que é igual a um quadrado perfeito. A raiz de 16 é igual a 4. Ok. Na letra B temos a raiz cúbica de 81 dividido pela raiz cúbica de 3. Então, mais uma vez, eu conservo o sinal aqui e conservo o índice. Obviamente, o índice terá que ser igual. Então, será a raiz cúbica de 81 dividido por 3, que neste caso é a raiz cúbica de 81 dividido por 3 dá 27. 27. Então, a raiz cúbica de 27. Qual é a raiz cúbica de 27? É um cubo perfeito? Sim. Dá 3? Vamos lá? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a raiz cúbica de 27 dá 3. Ok. A divisão de radicais. Caso os radicais não tivessem o mesmo índice, nós deveríamos reduzi-los ao mesmo índice com a regrinha que nós vimos na aula anterior. Nós vamos aplicar essa regrinha aqui na multiplicação. Multiplicação de radicais com índices diferentes. Observe que, se os índices fossem iguais, nós simplesmente iríamos agir como agimos na divisão. Nós iríamos conservar esse índice e iríamos efetuar a multiplicação dos radicandos. Mas neste caso, observe você que os índices são diferentes. Ora, se os índices são diferentes, eu devo, antes de tudo, transformar estes radicais no mesmo índice. Eu devo trazer esses radicais para o mesmo índice. Eu devo encontrar um
índice comum para esses radicais. É o que vamos fazer agora. Então, como eu faço para encontrar o índice comum? Primeiro passo, eu devo tirar o MMC, devo encontrar o MMC, o mínimo múltiplo comum desses índices. Aqui eu tenho o índice 2, que não se escreve, e tenho o índice 3. Eu devo encontrar o MMC entre 2 e 3, que é 6. Se você tiver alguma dúvida, faça aquela velha continha. Cuidado, porque nem sempre será a multiplicação do produto entre um e outro. MMC de 2 e 3 dá por 2, dá 1, não dá mais por 2, dá por 3 e dá 1. 2 vezes 3, 6. Então, o MMC de 2 e 3 será 6. Ok. Na dúvida, é melhor você fazer esta pequena operaçãozinha, né? Bem, o MMC desses dois índices é 6. Então, o que eu vou fazer? Eu já sei que o índice comum será 6. Já começa a montar aqui. O índice comum será 6. E sei também que o radicando, a base do radicando, obviamente, ela vai continuar 5. A base do radicando vai continuar 5. Entretanto, o expoente do radicando terá que ser encontrado, terá que ser calculado a partir do índice comum, que é 6, que eu achei através do MMC. Como é, professor, que eu encontro agora o expoente dos radicandos? Simplesmente, você vai pegar o índice comum, que é 6, vai dividir pelo índice anterior, pelo índice original, e depois multiplicar pelo expoente. Por uma questão de didática, colocamos aqui todos expoente 1. Expoente 1. Nas operações que veremos mais tarde, nós vamos trabalhar com expoentes maiores. Então vamos lá. 6 dividido por 2, aqui que não se escreve, dá 3. 3 vezes 1, que também não se escreve, que é o expoente de 5, vai dar 3. Então aqui, 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1, 3. Então é 5 ao cubo, raiz sexta de 5 ao cubo. Aqui, 6 dividido por 3, que é o índice anterior, dá 2. 2 vezes 1, que é o expoentezinho de 5 que não se escreve, 2. Então o que eu tenho aqui? 6 dividido por 3 dá 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1, 3. Ok. O que eu tenho aqui? Eu tenho agora a raiz sexta de 5 ao cubo dividido pela raiz sexta de 5 ao quadrado. Bom, agora sim eu tenho uma divisão de radicais com o mesmo índice. Divisão de radical com o mesmo índice, eu vou seguir agora a regra geral. Será igual ao radical com o mesmo índice, com o índice comum, daqui a raiz sexta, e eu faço agora o produto dos radicandos. 5 ao cubo vezes 5 ao quadrado. 5 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Bem, 5 ao cubo vezes 5 ao quadrado, eu tenho agora aqui um produto de potência de mesma base. Então, dentro deste radical, nós teremos, aqui no radicando, nós teremos um produto de potência de mesma base. O que eu faço com o produto de potência de mesma base? Eu vou conservar a base, que é 5, e vou somar os expoentes. 3 mais 2, 5. Então, será 5 elevado à quinta potência. A raiz sexta de 5 elevado à quinta potência. A gente, claro, você poderia encontrar aqui o valor, mas em geral as provas param por aqui. Vamos lá. Aqui na letra B. Na letra B eu tenho a raiz cúbica de 4 vezes a raiz quadrada de 2. O que eu faço aqui? Eu vou tirar o MMC dos dois índices, que são diferentes, e o MMC de 3 de 2 dá quanto? Dá 6, como nós vimos. Então será raiz sexta de. Vamos para uma questão didática.
raiz sexta de 4 elevado ao expoente que nós vamos calcular, vezes a raiz sexta de 2 elevado ao expoente que vamos calcular agora. Como é que eu calculo o expoente? Eu divido o índice comum pelo índice anterior e multiplico pelo expoente anterior. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1, 2, 4 elevado ao quadrado. Agora eu tenho 6 dividido por 2, que não se escreve, dá 3. 3 vezes 1, 3. Agora sim, o que eu tenho? Mais uma vez, eu terei a raiz sexta de 4 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Raiz sexta de 4 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Aqui eu não tenho mais um produto de potência de mesma base, como eu tinha em cima. Neste caso aqui, você pode inclusive resolver. Há mais de uma saída aqui, você pode resolver. Vai ficar raiz sexta de 4 ao quadrado, 16, vezes 2 ao cubo, 8. E pode continuar resolvendo. 16 vezes 8, às vezes se encontra um quadrado perfeito. Não é nosso interesse aqui chegar até o final. Nosso interesse aqui é mostrar como se processa a multiplicação com índices diferentes. Aqui já passa a ser boçal, segundo o que nós já vimos anteriormente. Então, o que você não deve, do que você não deve se esquecer? Você não deve se esquecer de transformar, de trazer radicais de índices diferentes, trazendo para o mesmo índice. Só assim você poderá efetuar multiplicação ou divisão. Eu espero que esta revisão sobre radicais tenha ajudado de alguma forma. A gente vai trabalhar com radicais no futuro. Na próxima aula nós vamos começar o trabalho com equação de segundo grau.